Olá, meu nome é Mônica Cintrão. A disciplina que vamos estudar se chama Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. Essa disciplina tem como objetivo a descrição e caracterização dos principais fenômenos e processos de desenvolvimento humano, do período pré-natal até a morte, em diferentes contextos socioculturais. Então, o nosso objetivo é estudar o ciclo da vida, o ciclo vital humano e as diferentes características em cada um dos momentos que o sujeito humano passa ao longo da sua vida. Então, o nosso conteúdo programático está dividido exatamente como é o ciclo da vida. Primeira etapa e segunda etapa. A primeira etapa da vida se dá com a concepção, gestação e parto, o período de 0 a 2 anos, que corresponde à primeira infância, o período de 2 a 6 anos, que corresponde à segunda infância, o período de 7 a 11 anos, que corresponde à terceira infância, e aí termina o primeiro ciclo da vida com a puberdade e adolescência de 12 a 18 anos. Em seguida, entramos na segunda etapa da vida, que é dividida em 3 momentos: adulto jovem, de 18 a 20 anos até 40 anos, o adulto médio, de 40 a 65 anos, e finaliza, então, o período da vida com o envelhecimento e a morte natural. A morte pode acontecer em qualquer momento do ciclo da vida, mas aqui no nosso estudo nós vamos entendê-la, não é? Como término do ciclo da vida. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula com o começo, não é? Com a primeira parte do ciclo da vida, que se dá com a concepção ou fecundação. Para alguns autores, o início do ciclo da vida se dá com o nascimento, né? Com o nascimento do bebê. Para outros autores, com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide nas trompas uterinas ou trompa de Falópio, como antigamente era chamado, por volta do 14º dia do ciclo menstrual da mulher. Então, essa fecundação do espermatozoide no óvulo, né, o espermatozoide do homem, no óvulo da mulher, forma o zigoto, que é a célula a partir de qual se desenvolverá o sujeito humano, o ser humano. O zigoto vai descer, não é? Tem a fecundação na trompa, ele vai descer esse zigoto e vai se alojar nas paredes do útero da mulher e vai ser recoberto ali ele vai receber todo um tratamento, não é? Para toda a gestação que vai acontecer nos 9 meses do desenvolvimento do bebê. A mulher tem alguns sintomas, alguns sinais que indicam que ela está grávida, não é? Seria o cansaço, a falta da menstruação, que talvez seja o primeiro, né, sinalizador, e os enjoos, vômitos, tonturas. Isso é um indicador para a mulher de que ela está grávida. Então, temos aqui uma imagem que mostra, não é, o momento em que o óvulo sai do ovário e é fecundado pelo espermatozoide na trompa uterina ou, como antigamente, como eu disse a você, era chamado de trompa de Falópio. Na medida em que há a fecundação, esse zigoto, ele vai caminhar, vai se alojar nas paredes do útero e vai ser ali que vai ocorrer todo o processo gestacional. Normalmente é um bebê, não é, em cada gestação, mas pode acontecer de uma mulher conceber, não é, mais de um bebê ou mais de um óvulo ser fecundado por cada óvulo por um espermatozoide, e aí numa mesma gestação nós temos mais de um bebê sendo gestado por uma mesma mulher. Então esses nós chamamos, não é, de bebês ou gêmeos fraternos ou dizigóticos. Veja aqui na imagem, são 2 óvulos, cada um deles sendo fecundado por um espermatozoide, e aí formam-se 2 bebês com características genéticas totalmente diferentes, porque a base é diferente, não é? Então, é um óvulo e um espermatozoide formando um zigoto e, ao mesmo tempo, outro óvulo com outro espermatozoide formando outro zigoto. Então, pode ser que, neste caso, né, podem ser um menino, uma menina,
um menino loiro e a menina morena, não é? Então as crianças nesse caso são irmãos, mas são irmãos fraternos e as características não são semelhantes, porque a base genética é diferente. Mas pode acontecer, não é, de gêmeos idênticos, aqueles que a gente olha e não sabe quem é quem. Então, esses são chamados de monozigóticos. Um único óvulo fertilizado divide-se, sendo que cada metade desenvolve um indivíduo separado. Então, é um único óvulo que é fecundado por um único espermatozoide e deste único zigoto há a separação, não é, em outros 2 zigotos que vão possibilitar, vão permitir aí o desenvolvimento de 2 crianças. E aí, no caso, a base genética é a mesma. Então, são 2 meninas necessariamente, ou são 2 meninos necessariamente, e são exatamente iguais. A gestação, então, na medida em que o zigoto caminha pela trompa de Falópio, pelas trompas uterinas e se localiza na parede do útero, inicia-se o processo gestacional. Esse processo gestacional, que dura em média 40 semanas, até 40 semanas, está dividido em 3 momentos. Período germinal ou fase zigótica, que foi esse que eu disse a você, não é? Que é a implantação do zigoto nas paredes do útero, provavelmente 12 a 13 dias após a fecundação. Um segundo período, chamado de período embrionário, que é a formação da placenta, do cordão umbilical e dos principais órgãos. E os autores colocam a importância desse período. É o período mais crítico. Por quê? Porque é o período que muitas vezes a mulher não sabe que está grávida e não toma muitas vezes os cuidados necessários e os principais órgãos estão sendo formados neste momento. Então, o cuidado que a mulher deve ter nesse período em que os órgãos vitais estão sendo formados ali no seu bebê. A última fase é o período fetal, que vai da 8ª semana à 38ª, 40ª semana, que se dá o nascimento. Então, quais seriam os problemas que muitas vezes podem ocorrer na gestação? Fatores teratogênicos, não é? Que são os fatores externos que podem afetar o desenvolvimento do bebê, doenças na mãe. Então, a mãe grávida acometida de alguma doença do tipo rubéola, sífilis, sarampo, hepatite, catapora, tifo, herpes genital, AIDS. Ingestão de drogas, a mulher que durante a gestação possa ingerir algum tipo de droga, álcool, cigarro, drogas pesadas e outros fatores, uma dieta pobre dessa mãe, uma idade, não é? A mulher que tem uma idade mais avançada, radiações que ela possa vir a sofrer, o tipo de sangue dela, RH, o estado emocional em que ela se encontra. Então, esses são fatores externos que podem afetar o desenvolvimento do bebê nesse período gestacional. Ao mesmo tempo, tem os fatores internos, né? E esses fatores, um deles podem ser erros genéticos, não é? Anomalias genéticas, no caso fenilcetonúria, que é uma doença metabólica. O leite materno possui um aminoácido que se chama fenilalanina e muitas crianças não têm o mecanismo adequado interno para quebrar este aminoácido e isso pode levar a uma anomalia neurológica, uma doença mental. Uma medida preventiva é o exame do pezinho, aquele famoso exame do pezinho. No momento do nascimento, a criança os pais, não é? O pediatra faz o exame ali e aí, se a criança apresenta essa anomalia, a criança não pode ingerir o leite materno. Um outro fator interno seriam os fatores genéticos, né? Existem vários, mas aqui eu estou ilustrando um deles, que é a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então, no momento ali da concepção e da formação do bebê, pode haver uma anomalia genética e acarretando numa síndrome na criança. O parto. O momento do parto, então, é o momento em que o bebê é retirado ou sai do útero materno. Nós temos vários exemplos, né, vários tipos, várias possibilidades de parto. O parto normal, que é chamado normal, mas na verdade todos são normais, é o parto natural. Esse é o parto
mais conhecido, ou que pelo menos as pessoas, os médicos consideram como mais esperado, mais adequado, mais saudável, vamos dizer assim, para a mulher e para o bebê. Outro seria o fórceps, o parto induzido, o parto de cócoras, o parto Le Boyer e o parto cesariana. Então vamos ver umas imagens, né, que ilustram cada um destes partos. Nós temos aqui o parto natural ou normal, em que há uma dilatação, não é? Há uma abertura do canal vaginal da mulher por contrações e o bebê é expelido, não é? E aí na imagem você pode ver, tem a primeira saída do líquido amniótico, aí a cabeça do bebê, e aí o médico ajudando a retirar o bebê. Por fim, depois do bebê sair do útero, aí é retirado a bolsa, né, em que o bebê estava envolto, e depois é feito automaticamente, naturalmente, esse canal ele volta ao seu estado natural. Aqui temos uma imagem, né, do momento em que o bebê está saindo, não é, do canal vaginal da mulher, né, e a ajuda do médico recebendo aí esse bebê. Um outro tipo de parto é o parto de cócoras, não é? Em que é um parto natural, só que ao invés da mulher estar deitada, ela está na posição de cócoras. Embaixo tem uma outra imagem, que é o parto fórceps, em que é um parto que tem tudo para ser um parto natural, mas como há pouca dilatação na mulher, ou uma contração com dificuldade, o médico coloca 2 pás que vão ajudar a retirar o bebê, não é? Neste momento aí em que ele está saindo de dentro da mulher, de dentro do útero, mas com muita dificuldade. Temos aqui, então, por fim, a cesariana, o parto cesariano. O parto cesariano é uma cirurgia, então é cortado o abdômen da mulher, o médico faz uma incisão e aí o bebê é retirado e depois tira-se a placenta e em seguida se faz uma sutura. Problemas no parto. Então, em cada um desses pode ocorrer um problema. Um deles é a anóxia. A anóxia é a falta de respiração no bebê no momento do parto. Então, até o momento do parto, a respiração do bebê é umbilical. Na medida em que se corta o cordão umbilical, a respiração passa a ser pulmonar. Neste momento, nesta transição, pode haver uma demora dessa respiração pulmonar e o bebê pode ficar aí arroxeado e pode levar um dano no funcionamento cerebral e isso trazer sequelas depois. Parto prematuro é um parto antes, não é, do período de 36, 38 semanas. Baixo peso, o bebê que nasce com peso abaixo do esperado, da tabela, do que seria normal, o fator RH, uma depressão pós-parto e eclâmpsia, ou eclâmpsia, que é uma pressão alta na mulher. Existe uma médica chamada Virginia Apgar, que viveu de 1909 a 1974 e ela foi a primeira médica a criar um método padronizado de avaliação do recém-nascido. Então, no momento do parto, no momento do nascimento, ela tem um critério de avaliação no primeiro minuto de nascimento e no quinto minuto do nascimento. A partir destes 2 índices é tirada uma média que é o Apgar do bebê. Todos os bebês ao nascerem têm um Apgar. Então, quais são os critérios, não é, de avaliação nesse primeiro minuto e nesse quinto minuto? O ritmo cardíaco do bebê, o ritmo respiratório, o tônus muscular, a reação e a estimulação dos pés e a cor, né, a cor da pele do bebê. Então, no primeiro minuto, cada um desses indicadores recebe uma nota de 0 a 2, não é? E com um total de 10. E no quinto minuto, cada um desses 5 índices recebe uma nota de 0 a 2, perfazendo depois uma nota de 0 a 10. É tirada a média e aí chega-se ao Apgar do bebê. Então, vamos à nossa interatividade e eu vou ler para você.
Quando a enfermeira do hospital levou Pedro para ser amamentado pela primeira vez, sua mãe levou um grande susto. Ela pensou que a enfermeira havia se enganado com os bebês e que esse não era o seu filho. Os olhos amendoados de Pedro causaram muitos questionamentos, afinal era muito estranho que em uma família de italianos aparecesse um garoto com aparência oriental. Enquanto a mãe questionava a enfermeira, o médico entrou no quarto e começou a explicar que Pedro era uma criança diferente, que ele havia nascido com um cromossomo a mais no par 21 e que a sua condição inspirava vários cuidados. Diante do exposto, é possível dizer que se trata de, assinale a alternativa correta: A. Síndrome do alcoolismo fetal. B. Fenilcetonúria. C. Síndrome de Turner. D. Síndrome de Down. E. Síndrome pré-natal. Então, alguns instantes para você verificar qual é a resposta correta e já voltamos.